Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 14. Dizia mais ao que o tinha convidado: quando deres algum jantar ou ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, para que não aconteça que também eles te convidem e te paguem com isso. Mas, quando deres algum banquete, convida pobres, aleijados, coxos e cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Comentário Lucas 14, de 12 a 14. São João Crisóstomo. Há muitas causas por que se firma o pacto de amizade. Omitindo as ilícitas, apresentaremos as naturais e morais. Por naturais, pensa na do pai com o filho, do irmão com o irmão, e outros semelhantes. A isto é que faz referência nosso Senhor ao dizer: nem os teus irmãos, nem os teus parentes. Por morais, pensa nos convivas ou vizinhos. Em referência a isto, nosso Senhor diz: nem os vizinhos. Não façamos, portanto, o bem aos outros na esperança de que nos retribuam, pois esta é uma intenção fútil, e a amizade, baseada nisto, não tardará a desaparecer. Se, porém, convidares um pobre, terás Deus como um devedor que nunca esquece, daí que siga. Mas, quando deres algum banquete, convida pobres, aleijados, coxos e cegos. Quanto menor é teu irmão, tanto mais por meio dele, Cristo se aproxima e te visita. Pois quem acolhe um grande, a miúde o faz por vanglória, muitas vezes em busca de vantagem, para ser promovido por ele. Poderia eu apresentar aqui muitos que buscam agradar os mais célebres dentre os senadores, para que, pela mediação deles, obtenham a graça dos príncipes. Não busquemos, portanto, aqueles que nos podem retribuir, pois segue: e serás bem-aventurado, porque esses não têm com o que retribuir. Não nos perturbemos, portanto, quando não recebemos a recompensa dos nossos benefícios, mas sim quando a recebermos, porque se a recebermos aqui, já não a receberemos lá. Mas se o homem não te retribuir, então Deus te retribuirá lá. Daí que siga: mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Mas dizes: o pobre é imundo e sujo, pois dá-lhe um banho, e em seguida faze-o sentar à mesa contigo. Se as roupas que leva estão sujas, oferece-lhe roupas limpas. É Cristo que por meio dele vem, e tu te ocupas com bagatelas? Cumpre, portanto, recebê-los no teu terraço. Se não te agrada isso, ao menos lá embaixo, onde ficam teus animais e criados, recebe Cristo ali. Seja o pobre, ao menos, o teu porteiro, pois onde há esmola, não ousa o diabo entrar. Se não queres te sentar com eles,
manda-lhes ao menos as iguarias da mesa. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11. Pergunto: Deus rejeitou seu povo? De modo nenhum. Pois eu também sou israelita, da linhagem de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o povo que escolhera. Sabeis o que a Escritura conta de Elias, como ele ora a Deus contra Israel. Senhor, mataram teus profetas, demoliram teus altares. Sobrei somente eu, e me procuram para matar-me. Que lhe responde o oráculo? Reservei-me 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Do mesmo modo, hoje fica um resto por eleição gratuita. Portanto, se é gratuita, não se deve às obras. Por que então não seria gratuita? Qual a consequência? Israel não obteve o que procurava, embora os escolhidos o tenham obtido. Os outros se endureceram, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de torpor, olhos que não veem, ouvidos que não ouvem, até o dia de hoje. E Davi diz: que sua mesa se torne uma armadilha, uma rede, um tropeço, um castigo. Que seus olhos fiquem escuros e não vejam que suas costas sempre se encurvem. Pergunto: tropeçaram até sucumbir? De modo nenhum. Só que o tropeço deles provocou a salvação dos pagãos, provocando, por sua vez, os ciúmes daqueles. Pois se seu tropeço representa uma riqueza para o mundo, se sua ruína representa a riqueza dos pagãos, quanto mais será a sua conversão em massa. Agora me dirijo a vós, pagãos. Já que sou apóstolo dos pagãos, honro meu ministério, para provocar ciúmes nos que de minha raça e salvar assim alguns. Pois, se a rejeição deles significou a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão uma espécie de ressurreição? Se a primícia está consagrada, também o está toda a massa. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns ramos foram cortados, e tu, ramo de oliveira silvestre, foste enxertado em seu lugar, e participaste da raiz e da seiva de oliveira, não te consideres superior aos outros ramos. Se o fazes, recorda que não és tu que sustentas a raiz, mas é ela que te sustenta. Objetas: cortaram uns ramos para enxertar-me. De acordo. Por não crer foram cortados. Pela fé tu te mantens. Porém, ao invés de orgulhar-te, teme. Pois se Deus não perdoou os ramos naturais, tampouco te perdoará. Observa antes a bondade e a severidade de Deus. Com os que caíram, severidade. Contigo, bondade. Se te conservas no âmbito da bondade, pois também te podem cortar. Aqueles, por sua vez, se não persistirem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus tem poder para voltar a enxertá-los. Se tu, oliveira silvestre por natureza, foste cortada, e contra a tua natureza foste enxertada, quanto mais os ramos naturais serão enxertados na própria oliveira. Irmãos, quero que não ignoreis esse segredo, para que não vos considereis sábios. O endurecimento de Israel durará até que a totalidade dos pagãos seja incorporada. Assim, todo o Israel se salvará, conforme o escrito: de Sião sairá o libertador para julgar os crimes de Jacó.
Este será o meu pacto com eles, quando eu perdoar seus pecados. Com o critério do Evangelho, são inimigos para o nosso bem. Pelo critério da escolha, são amados, em atenção aos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Como vós, no passado, não obedecíeis a Deus, e agora, pela desobediência deles, fostes tratados com piedade, da mesma forma eles, no momento, desobedecem, ao passo que de vós se compadecem, e um dia se compadecerão também deles. Pois Deus encerrou a todos na desobediência, para compadecer-se de todos. Que abismo de riqueza, sabedoria e prudência de Deus! Quão insondáveis suas decisões, quão impenetráveis seus caminhos! Quem conhece a mente de Deus? Quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para receber em troca? A partir dele, por ele, para ele tudo existe. A ele a glória pelos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Salmo 69. Salva-me, Deus, pois a água me chega ao pescoço. Eu me afundo num lodo profundo e não posso firmar o pé. Entrei em águas profundas e a corrente me arrasta. Estou cansado de gritar. Tenho a garganta rouca. Meus olhos se turvam de tanto aguardar por Deus. São mais que os cabelos da cabeça os que me odeiam sem motivo. São mais fortes que meus ossos, meus mentirosos inimigos. O que não roubei, deveria eu devolver? Deus meu, tu conheces minha ignorância. Minhas culpas não se ocultam a ti. Não fiquem frustrados por minha causa os que esperam em ti, Senhor dos exércitos. Não se envergonhem por minha causa os que te buscam, Deus de Israel. Pois por ti aguentei injúrias, a vergonha cobriu meu rosto. Sou um estranho para meus irmãos, um estrangeiro para os filhos de minha mãe. Porque o zelo por teu templo me devora, e as afrontas com que te afrontam caem sobre mim. Quando me aflijo com jejuns, caçoam de mim. Quando me visto com um pano de saco, riem de mim. Sentados à porta cochicham, enquanto bebem vinho fazem piadas de mim. Mas minha súplica vai a ti, Senhor, no momento propício. Por tua grande lealdade, responde-me, Deus, com tua fidelidade salvadora. Arranca-me do lodo, que eu não afunde. Livra-me dos que me detestam e das águas sem fundo. A corrente não me arraste, não me trague o redemoinho, o buraco não se feche sobre mim. Responde-me, Senhor, com tua insigne lealdade. Por tua grande compaixão, volta-te para mim. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou em perigo. Responde-me logo. Aproxima-te de mim, resgata-me, livra-me de meus inimigos. Tu conheces a afronta contra mim, minha vergonha e desonra. À tua vista estão os que me perseguem. A afronta me destroça o coração e desfaleço. Espero compaixão e nada. Consoladores, mas não os encontro. Puseram-me veneno na comida, e em minha sede me deram vinagre. Que sua mesa se torne uma armadilha, e seus banquetes um laço. Que seus olhos se apaguem e não vejam. Faze que suas costas fraquejem. Descarrega sobre eles o teu furor. O incêndio de tua ira os alcance. Que suas terras se tornem um deserto, e ninguém habite suas tendas. Porque perseguem aquele que tu feriste, e contam as chagas daquele que laceraste. Atribui-lhes delito por delito, que não gozem de teu indulto.
sejam apagados do registro dos vivos, não sejam inscritos com os honrados. Mas a mim, pobre e ferido, tua salvação, Deus, me levantará. Louvarei o nome de Deus com cantos, com ação de graças te engrandecerei. Isso agradará a Deus mais que um touro, que um bezerro com chifres e casco fendido. Olhai-o, humildes, e alegrai-vos. Vós que buscai a Deus, recuperai o ânimo, pois o Senhor escuta os pobres e não despreza seus cativos. Louvem-no o céu e a terra, os mares e tudo o que neles se move. Pois Deus salvará Sião e reconstruirá os povoados de Judá. E eles aí habitarão e a possuirão. A estirpe de seus servos a receberá em herança. Os que amam seu nome nela viverão. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 69, por Luiz Alonso. Vários versículos do Salmo 69 são citados ou há alusão a eles no Novo Testamento. Versículo 5. Assim se cumpre o dito que está escrito em sua lei. Odiaram-se sem razão. João 15, 25. Versículo 10a. Os seus discípulos se recordaram de que estava escrito: o zelo de tua casa me devorará. João 2, 17. Versículo 10b. Tampouco o Messias buscou sua própria satisfação. Ao contrário, como diz a Escritura, as afrontas com que te afrontavam caíram sobre mim. Romanos 15, 3. Versículo 13. Por alusão nas burlas do pretório. Mateus 27, de 27 a 30. Versículo 22. O vinagre talvez por alusão em Mateus 27, 34 e Marcos 15, 23. Versículos 23s. Sobre a cegueira de Israel. Davi disse: que sua mesa lhe sirva de armadilha e laço, de tropeço e castigo, que seus olhos se obnubilem e não vejam, faz que suas costas estejam sempre encurvadas. Romanos 11, 9. Versículo 26. Com efeito está escrito no livro dos Salmos, que sua herdade fica deserta e não haja ninguém que habite nela, e que seu cargo seja ocupado por outro. Referido a Judas. Atos 1:20, com a última frase tomada do Salmo 109, 8. Versículo 29. O registro dos vivos mencionado em Filipenses 4:3, Apocalipse 3:5 e 13:8. Com todos esses dados, os padres podem orientar o Salmo para a paixão de Cristo.